E um desses coordenadores era o professor Milton Almeida dos Santos. A gente fez Mundo Cidadão, Cidadão do Mundo, e a gente conviveu muito próximo com relação à realização desse evento, né. E o professor Milton, ele viajava demais, né, era uma pessoa muito solicitada, né, e a gente convivia, conversava muito, ele falava muito engraçado, ele chegava assim: "Você é uma pessoa muito feliz", ele falou: "Você está rico", eu falei: "Foi só de saúde", falou assim pra ele. Bom, meu nome, Orlando Silva Barbosa, nascido na capital de São Paulo, em 21 de maio de 1961. Hoje tenho 63 anos, bem vivido, graças a Deus, tá. E as origens da minha família é uma mistura de índio com escravo. Ah, da minha avó, meu avô, né. Aí deu essa tem uma certa miscigenação dentro da família, né, tal. Esse é um pouco que eu posso dizer das origens, né, porque grande parte foi apagada e eu procurei, em alguns anos atrás, tentar, restabelecer da onde que vem as nossas raízes, mas não, já morreram grande parte, outros primos não lembram, outros deu amnésia de repente, não quer lembrar porque passaram momentos difíceis, né, mas é isso, né. Origem, bairro do subúrbio, que aqui chama periferia, né, na zona leste, Hermelino Matarazzo, e numa época que eu acredito que já foi um pouquinho antes da ditadura que eu nasci, né, 2 anos antes, né. E na minha trajetória toda de infância, até praticamente a formação no colégio, né, colegial, foi tudo sob o regime de ditadura, tá. Então, eu tinha uma convivência meia, quer dizer, o pai pegava muito no pé, aquelas coisas todas, gostava de fazer coisas, o pai não deixava, porque meu pai ele serviu a cavalaria do exército, então eles tinham um regime bem rígido, né, de convivência com as pessoas, né. Então essa foi a educação e com o tempo a gente vai maturando, maturando, aprendendo que a coisa não é que o mundo não é só esse mar de rosa, existe pedras nos caminhos também, e a gente foi tocando até chegar, né, nos dias atuais, né. Então tem um histórico bom, graças a Deus, um histórico de que debandou para um lado sombrio da vida, né. Eu só tenho aquele lado, porque eu acho que eu tinha bons orientadores, meu pai e minha mãe, e eu acabei seguindo exatamente tudo que eles ensinaram, né. Porque vovô e vovó praticamente eu não conheci, né. 26 anos, exatamente, entrei na Fefeleche em, ó, 19 de março de 1990. Ingressei na Fefeleche e fui direto para o departamento de geografia da Fefeleche, né. Nesse departamento, nessa década de 90, eh, como eu vim de iniciativa privada, então existia algumas tecnologias na iniciativa privada que ainda não tinham sido postas dentro dos departamentos e áreas administrativas aqui da Fefeleche, né. Então muita coisa eu trouxe de fora para dentro, né. Então, por exemplo, o pessoal lidava muito com máquina de datilografar e eu já mexia com computador, porque eu já tinha feito curso de COBOL, BASIC, aquelas coisas tudo lá do passado, ficar brincando de pecinha daqui, né, que nem aqueles joguinhos, logo no início, né. E eu consegui colocar entender a cultura de se trabalhar no serviço público, numa autarquia, e principalmente trabalhar numa instituição de ensino, né, que é completamente diferente do que eu fazia fora. Eu trabalhava com a construção civil, eu trabalho com tecnologia de edificações. Agora você sai de tecnologia de edificações e cai no mundo acadêmico. Quer dizer, uma coisa até você conseguir desassociar aquilo que você está do lado de fora e associá-lo e pegar essa nova vertente, quer dizer, começou tudo do zero. Aprender, ler, estudar, ver estatuto da Universidade de São Paulo, ver estatuto da Fefeleche, ver o que que podia, o que que não podia. Isso levou em média uns 5 anos para poder
chegar a estabelecer, de fato, o que tinha que ser feito aqui, né. Porque foi uma época meia complicada aqui no Brasil, né. O Brasil estava um governo de transição, estava saindo a Constituição de 88, aí foi nessa Constituição de 88, aí abriu um concurso aqui, concurso para oficial de administração. Aí eu trabalhava com um contador nessa época, e ele chegou e falou: "Ó, faz lá o concurso". Eu falei: "Ah, mas eu não tem nada a ver comigo, serviço público, eu estava mais na vanguarda de ir para o lado de montar uma empresa do que estabelecer algum vínculo com o serviço público", né, que naquela época era muito mal falado, né. Serviço público era coisa de quem não queria fazer nada. Então existia essa cultura que foi, entre aspas, estabelecida na cabeça das pessoas. Aí eu prestei esse concurso, e foi aqui em cima na sala do no salão onde que era o salão nobre, né, foi ali que a gente acabou fazendo as entrevistas e fazendo os testes, tudo bonitinho. Isso em 88, esqueci disso. Tanto é que eu deixei o contato de telefone do escritório de contabilidade onde eu trabalhava. Aí eu entrei numa construtora, que eu já tinha feito curso tecnológico, né, e entrou o plano Collor. Olha gente, vocês riem, foi difícil, porque quebrou as empresas. E com aquela história de se estabelecer uma conta bancária no valor de R$ 50 foi para as empresas também, entendeu? E parou todos os serviços de contratação que a gente trabalhava na empresa, porém, mas prestava serviço aos órgãos públicos através das licitações, né. E foi muito engraçado, né. Foi justo em 90, caiu a crise, a empresa começou a demitiu a peãozada que estava lá, aí começou uma área administrativa menos importante, depois foi a área técnica onde que eu trabalhava. Aí foi engenheiros, técnicos, aquela coisa. E foi exatamente quando me chamaram aqui. Falei: "Rapaz, que sorte que eu dei na minha vida, né". Acabei de pedir a conta lá e comecei aqui. Me mandaram embora de lá e iniciei minha carreira aqui. E aqui dentro, o que me proporcionou, que eu gostei bastante aqui, me impulsionou a voltar a estudar de novo, né. Aí eu já fiz um curso ligado mais à administração, né. O colégio estava meio assim bambeado, não tinha terminado, terminei o colégio aí 4 anos depois eu casei, aí as coisas ficam um pouquinho mais difícil, nasce criança, mas a gente sempre com aquela linha, fala assim: "Eu tenho que chegar e terminar tudo que eu objetivei na minha vida", falei: "Tenho que estudar, fazer pós-graduação", aquelas coisas todas, e foi assim, e fui andando devagarinho, passo a passo, né. Então o que que eu nesse princípio, eu poderia dizer que estabeleceu esse elo de mudança e de visão de mundo. Foi o contato com os professores e cada um te te dava energias positivas, falava: "Vai e termina. Deixa que o resto a gente segura aqui. Quando você terminar, quem vai ganhar com isso é a faculdade", né. Então toquei o barco para frente, foi assim, né. Formação, pós-graduação e a coisa foi andando, né. Quer dizer, nunca mais parei de estudar. Esse que é o problema. Estudo até hoje. Estou em casa, mas não tem uma hora que eu não faço uma análise, uma avaliação de do que as pessoas falam, o que que isso vai impactar no cotidiano em cada setor desse país, né, inclusive nas universidades, né. Então hoje em dia eu tenho um senso crítico mais apurado, vamos pegar assim, né. Eu aprendi muito essa parte do senso crítico, né. Bom, como tudo dentro dos departamentos, obviamente tem que ter o aval da administração, que os colegiados seria congregação e conselho técnico administrativo. Então, tudo que se pensa dentro de a nível de faculdade de filosofia, inicia-se dentro dos departamentos, né. Quero fazer um projeto, é sempre um professor encabeçando isso. E isso gera demandas, né, demandas administrativas, além das acadêmicas. E é nesse ponto que eu achava importante a você
os funcionários, o corpo técnico, ter noção de como a universidade funciona para poder solucionar essas demandas vindas de professores e alunos, né. É um aspecto acadêmico que vai gerar uma demanda que obviamente vai gerar uma necessidade financeira para desenvolvimento dessas atividades. Eu, nesses anos todos, eu participei de vários projetos, então eu consegui conversar com a administração central para a gente estabelecer em loco o que seria possível e quais os caminhos que a gente deveria percorrer para que aquela necessidade fosse concretizada, sim ou não, né? Tem que fazer desse lado, tem que fazer. Então, isso é uma demanda que a gente que está no departamento tem que conversar com quem está aqui na administração, na área administrativa e financeira, não acadêmica, né? E dessa conversa administrativa se monta-se esse projeto e junta-se a necessidade acadêmica, colocando isso em números e valores, tá? Tempo, escala, aquela coisa, tudo o que vai acontecer, começo, meio e fim, que será a conclusão e qual que é o objetivo final dessa história toda. Geralmente é uma publicação de um artigo, sempre sai, ou uma orientação a um mestrando, a um doutorando, um aluno de iniciação científica. Geralmente é um tipo da finalidade final, mas sempre tem os trâmites burocráticos. Você sabe como é que é serviço público, se fosse simples, não seria serviço público. Então você tem que chegar nas entranhas e conversar aqui. Daqui não entendiam muito, porque entendiam mais da administração. Falaram, nós tem que juntar isso aqui, juntar o acadêmico com o administrativo para poder dar uma coesão e mandar para os órgãos centrais numa linguagem que eles entendam da necessidade. Então fazia-se aqui, e eu, particularmente, eu pegava os projetos, conversava aqui, eu ia lá na reitoria para saber os trâmites, para quem mandar, com quem conversar. Aí as coisas começaram a andar com mais fluidez dentro do próprio departamento. Eu consegui estabelecer esse elo de necessidade acadêmica com solução administrativa. Você entendeu? É uma coisa que parece coisa maluca, né? Mas elas, num certo momento, nos polos elas se juntam. Porque depois tem prestação de conta. A prestação de conta não é acadêmica, ela é financeira. Tem a, as justificativas administrativas, por que aquilo aconteceu, não numa linguagem acadêmica, e sim numa linguagem no setor de administração. Então, esses tipos de detalhes, que pareciam pequenos, né? Eu comecei a fazer uma espécie de um estudo de como facilitar a vida de um docente sem tirar ele do cerne e do objetivo dele, que é pesquisar e dar aula. Você entendeu? Não, como eu poderia dizer, tirando essa preocupação deles de estar preocupado, ai, como é que eu vou fazer? Não, alguém lá tem que chegar e tocar o piano no seu lugar, sentar com ele e falar assim, olha, para fazer isso, assim, 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 assado. Então as coisas começaram a andar, digamos assim, politicamente mais amenas, com mais calma. Quando eu entrei aqui, os professores eles ficavam muito nervosos, porque eu mando para lá, nada dá certo. Eu falo, nada dá certo. Eu falei, é uma questão de linguagem. E essa experiência eu trouxe de fora. Isso que eu estou dizendo no começo, quando eu falei, existe uma coisa que vem de fora que você consegue acoplar aqui dentro, sem, sem alterar a cultura da pessoa. Falar assim, eu penso desse jeito, falo assim, não é aqui para conflitar com a pessoa, você está aqui para poder estabelecer um elo de solução de problemas, não criar novos problemas. É o que acontecia antes, se criava problema, não se solucionava problema. Então, nesse ponto de vista, eu acho que eu me dei muito bem, porque o departamento começou a andar bem, eu comecei a passar para os colegas, falei assim, olha, a leitura é essa, cara. Lê esses artigos aqui que está muito legal. Não é artigo doido, é coisa da própria legislação, que está na graduação, na pós-graduação e na administração da universidade. Então você tem que juntar os elos, porque cada um pensa diferente do outro. Graças a Deus é assim, pluri, né? Mas na hora de solucionar, é uma só solução. Só juntar esse com esse, juntar A com B para dar o C. Senão,
A solução fica sempre no conflito, no conflito, no conflito, né. E isso eu aprendi muito aqui, conversando com o quê? Com docente, assistindo algumas aulas, para saber qual que era o objetivo. Então eu fiz aulas de geografia agrária, porque eles partiam para o campo para poder fazer pesquisa e pediam dinheiro para fazer trabalho de campo. No campo da geografia física, que tem geomorfologia, pedologia, que você tem que ir para o campo para poder colher material, aquela coisa toda, mas só que eles não levavam os 40 alunos. Poxa, mas levar 40 alunos tem um custo. Os alunos vão pagar? Não, porque a propósito da universidade é não cobrar, né? Se tem esse propósito, então a gente tem que achar um meio de financiar essas idas para o campo. Por exemplo, né, esse é um exemplo. Eu consegui estabelecer junto com a reitoria uma planilha. Falava, a gente cria uma planilha, porque eu fiz uma planilha doida no Excel, ficou enorme, né? Estabelecendo para onde que ia, não sei o quê. Eu falei assim, mas não é isso, está muito burocrático isso aqui. Nem eu estou entendendo direito. Aí trouxe aqui para a congregação, até recebi uma menção honrosa, porque eu consegui fazer com que os professores entendessem o trâmite burocrático. Falou assim, aí o pessoal já me procurava. Então, quer dizer, que eu acabei virando um funcionário não só da geografia, né? Aí o pessoal da história aí perguntava, aí o pessoal vendo aqui perguntava, aí a diretora ia lá e perguntava. Eu falei assim, mas vocês têm lá área administrativa. Eu pegava o projeto e falava, manda para eles, estuda isso aqui. Quando vier pedir para vocês, vocês já sabem para onde tem que mandar. E foi difícil isso. Não é fácil, não, porque as pessoas pensavam que você estava passando por cima, né? Não é isso. Nós estamos estabelecendo um elo de pacto de paz entre acadêmico e administrativo. Na verdade, na minha cabeça passava isso, né? É um pacto que a gente tem que chegar e fazer. Olha, você não dificulta daqui, e a gente facilita de cá. E quem pode facilitar? Quem tem contato direto com o corpo docente e discente? São os secretários de departamento, é o povo que trabalha no departamento, né? Se a gente não tiver esse diálogo, esse contato para compreender a necessidade, que seja diálogo do corpo discente ou docente e do próprio corpo funcional, a gente não vai para frente, sabe? Então, eu acho que, por força divina, eu entrei aqui para poder estabelecer um certo consenso nas linguagens estabelecidas dentro da universidade, principalmente na faculdade de filosofia, que você pensa, não é fácil não, não é fácil. Eu consigo fazer isso com geociência com muita facilidade, mas aqui foi difícil, né? Porque você mexe com mas você não porque os pensadores, aquela a gente tem que estabelecer que existe uma norma, e as normas têm que ser seguidas. Ah, não quer seguir? Então mude a norma. Não vai brigar com a fulano, com o ciclano, não, porque as normas são normas, e elas devem ter sido seguidas, porque chega o Tribunal de Contas e vai falar, ó, vocês não seguiram a norma. Aí quem dança? Diretor. O diretor vai no acadêmico. O acadêmico vai no professor. O professor vai onde? No cabo que fez. Então tem que estabelecer esse, esse elo de ligação. Eu acho que isso eu consegui fazer dentro do departamento de geografia. Dar uma certa organização administrativa, inclusive guardar documentos, arquivar coisa no momento que tem que ser arquivado, deixar em stand-by alguma coisa que tem que ser deixada em stand-by, porque aquilo uma hora vai ser aproveitado. E foi assim que eu fui levando o departamento de geografia até me tornar secretário, tá? Como eu disse no começo, serviço público, o pessoal tinha uma visão externa de pessoas que não gostavam de trabalhar. Era uma visão meio assim, fala assim: "Ih, vou entrar aqui, e aí, como é que vai funcionar as coisas daqui para frente, né?". Mas com o andar do tempo, eh, a gente aprende, né. Mas a expectativa inicial não era boa, vou ser sincero mesmo. Eu falei: "Ah, vou ficar aqui uns 2, 3 anos e vou embora". Foi ficando, 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 e ficou 26. Aí parece que foi ontem que eu saí daqui. Parece que voltou tudo na mente, cada passinho que eu tive que dar dentro do departamento, conhecer as demais locais. Aí eu esqueci até de citar também, né, eu pedi na época, o secretário da época era o seu Wilson, me achou até meio estranho, né. Eu falei assim: "Ó, eu queria fazer um estágio lá na administração". Ele falou: "Por que não? Eu queria saber como é que funciona o cotidiano, né". Eu falei: "Não, fico não, você tem que entrar tarde aqui". Não, eu falei assim: "Eu vou fazer o seguinte, eu trabalho de manhã, eu vou lá, fico um tempo, fico conversando com o pessoal da contabilidade, converso com o pessoal do acadêmico, e faço, fico 2 horas vendo como é que funciona.
para poder chegar, entrar nessa rotina. E foi assim que a gente foi estabelecendo um elo de ligação entre departamento e administração central, que era uma relação também conturbada, sabe? Era muito conturbada essa relação. E você acaba de uma maneira ou de outra, estabelecendo, fala assim, "Meu, as pessoas são normais, gente. Custa lá e conversar. Eu não gosto dele, mas por que você não gosta? O que ele fez pra você? Sabe, aquelas intrigas pessoais interferem no seu processo profissional administrativo. Então, acontecia muito isso, né? Então, eu falei, para estabelecer esse tipo de coisa, eu falei, bom, vou lá conhecer como é que funciona lá, para não mandar coisa errada para lá, né? Ó, estou mandando assim, ó, tá errado, volta. Então, vamos sentar lá com eles, olha, como é que vocês querem que manda para cá? Perguntei para eles, você já fez isso? Você já estabeleceu? Como é que você manda as coisas para cá? Por isso que está voltando. Ó. É isso, 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 isso. Aí fomos lá na legislação, o estatuto está aqui, está escrito aqui. É só seguir o que está escrito. Eu acho que daí que começou a. Nasceu dentro de mim essa coisa de falar, vou continuar até resolver isso. Era um desafio. Né? Mas no início, meu pai do céu nem me fala. No início era potência. Você, eu não quero ficar lá, não. Como é que era longe, eu morava na Zona Leste, vim para a Zona Oeste, a gente só podia vir para cá de ônibus. E, e vindo para cá de ônibus, nossa, mas era horrível. Fala assim. Então, até esse aspecto de você, o seu deslocamento para vir para cá, traduzia nessa insatisfação de falar assim, eu não quero mais ficar aqui, porque é muito longe, né? Mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando, e é isso que deu, ficou Orlando da geografia, ganhei até o nome, Orlando da geografia. Aí passava a regra da geografia, todo mundo sabia, eu falava assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Todo mundo sabe, porque eu brincava com todo mundo. Adoro brincar com as pessoas, né? Descontraídamente. Descontrai, relaxa, não precisa ficar brigando, gente. Sempre sorrindo, dando risada, fazendo piada, é só desse jeito. Tá? Olha, quando eu entrei aqui na Faculdade de Filosofia, tinha aqui administração, né? Vou falar por prédios. Tinha o prédio de letras, ciências sociais, geografia e história, e a biblioteca, antes de se construir o prédio, era no, no espaço, era no departamento de história. Onde tem agora, fizeram os 2 anfiteatros, lá, então, ali era a biblioteca. Ficava tudo ali. E ali era um lugar insalubre, porque não batia sol, né? E os livros ficavam todos guardados lá no fundo, onde não tinha uma umidade impressionante, porque ali tem uma nascente, né? Ali embaixo, né? Você sabe que ali tem uma nascente de um rio, né? Passa um rio ali embaixo. Então, essa umidade subia. Quando chovia era pior ainda. Então, você pode ver que tem certas marcas no prédio, que é de umidade, né? Essa era uma distribuição que eu achava muito esquisita, porque era o departamento, todo mundo tinha sua independência, mas dependiam de tudo. Então, essa parte também foi difícil entender, né? Mas um aspecto da distribuição do organograma da faculdade, quer dizer, esse prédio aqui da administração, prédio de ciências sociais, na década de 90, isso lá no início, né? Prédio de letras, prédio de geografia e história. Era isso que tinha. Estrutura física, tá? Com o tempo, se construiu a Biblioteca Central, demorou um bom tempo, né? Aí começou a se construir os laboratórios, né? Aí bem no final, quando já estava quase saindo, fizeram os 2 anfiteatros que precisava, né? Aí reformamos um anfiteatro de história, o de geografia com dinheiro da FAPESP, foi um projeto que a gente acabou fazendo, tinha as sobras da FAPESP, a gente com aquele dinheiro conseguiu fazer a reforma dos anfiteatros, mas antes disso tudo, nós tínhamos um problema muito estrutural no prédio de geografia e história, porque a arquitetura dele, quando chovia, a água ficava em cima e dava muita infiltração de água, né? Até a gente conseguiu uma verba junto à FAPESP, um projeto que a gente fez, e conseguiu impermeabilizar, fazer um serviço de impermeabilizar tudo lá, né? Aí começou um pouco da mudança ali no prédio, começou a melhorar no aspecto de conservação.
mas você pode perceber que lá tinha várias rachaduras, tinha um deslocamento natural de terra que existia ali, né? Mas era mais sobreposto pelo peso da laje. Então você tinha que estabelecer um equilíbrio embaixo. Olha que eu não sou engenheiro, hein? Então a gente tem que fazer um estudo de impacto. Chamamos uns alunos da Poli, eles foram lá, fizeram um estudo para a gente estabelecer o que teria que ser feito, e aí entrou no projeto e fomos e mandamos para frente, né? Para conservar o prédio, que ele tem tombamento praticamente, eu não sei se ele é tombado, falava-se que sim, outros diziam que não, mas é um prédio diferente, né? A gente percebe que as arquiteturas dos nossos prédios, dos prédios aqui da USP, os mais antigos, né, são muito diferentes, né? Então essa aí tinha que se preservar, diferentemente dos demais, né? Então isso também levou minha curiosidade, né, de olhar, dar um olhar no campus como um todo, né? Como funcionavam os prédios aqui dentro. A gente conseguiu uma foto na década de 60, onde mostrava o prédio que tinha, era esse, aquele monte de Fusca parado na frente do prédio, né? E não era asfaltado, era tudo no barro. Quer dizer, a faculdade de filosofia antigamente era lá na Maria Antônia, né? Não era aqui, né? Aí quando veio para cá, pegou essa estrutura que, na verdade, deveria ser tudo junto, espaçou, né? Administração aqui, aí você pula geociências, aí começa de novo a faculdade de filosofia. E vai até a Nineu Prestes, né? Então, essa coisa de independência e separação, acho que era isso que dava muito ruído entre os funcionários que trabalhavam em departamento e que trabalhavam aqui. Dava um pouco de ruído. Ah, eu não quero ir lá que é longe. Você entendeu? Dava esses tipos mas tem que ir lá, tem jeito, não adianta, né? Você quer que pegue um carro e vá lá? Não vai, né? Você tem que vir, né? Então, essa era a estrutura que a gente tinha. Não era fácil, não. Mas a gente andava bem, quer dizer, você não precisava fazer caminhada durante o dia na USP, era só você sair da geografia e vir aqui. Você daqui e voltar para lá, você andava 5 quilômetros, sossegado. Eu acho que hoje não funciona tanto assim, que as coisas estão mais integradas, né? São mais no aspecto digital, ficou muito mais fácil de se comunicar hoje em dia, né? Essa é uma das coisas da faculdade de filosofia, por senão não seria faculdade de filosofia. Temos que criar problema. É, tinha cultura, eu ficava lá do outro lado. Praticamente, né? Agora virou lá um laboratório de línguas, né? Tinha um laboratório da professora Zilda também, que era lá, que acabou fazendo lá também. Estudo da intolerância. Fez um laboratório lá, né? Eu lembro que eu participei da criação desse, desse laboratório. Quer dizer, de vários lugares que era. Só chamava para a gente chegar e sentar, conversar. Eu não estou com a memória muito aguçada para saber nomes dos laboratórios, todos esses que foram criados. Mas em grande parte eu participei de todos eles, né? Mesmo sendo da geografia. Eu falava assim, não, eu não sou funcionário de geografia, eu sou funcionário da faculdade, lotado na geografia. Isso não impede da gente auxiliar e prestar serviço em outro departamento, né? Sabe? Eu não aceitava isso. O uso exclusivo. Tem que pedir autorização. Eu falo, ó, estou indo lá para resolver um problema, que se é um problema que vai estar lá, com certeza vai respingar aqui. Então, existia esse conjunto. Eu gostava muito de se reunir com os secretários. A gente chegava, ia sair da minha sala, ia lá, sentava com a secretária de História, ficava conversando, estabelecendo as coisas, como é que tinha que fazer. Saía, vinha nas sociais, conversava com os secretários, conversava com os secretários também na letra. Porque a necessidade de um não é sua hoje, mas amanhã, então, ó, resolve desse jeito, um interagindo com o outro e resolvendo os problemas de cada um. Você entendeu? Sem sobrepor em cima da função da pessoa. Ah, a geografia já é um ponto de encontro, porque tudo que acontece na faculdade vai parar na geografia, por causa do espaço que tem lá. É um espaço político, onde tem manifestação de greve, os funcionários faziam a greve, faziam no pátio, os alunos queriam fazer assembleia, é lá no pátio da geografia, estabelece o, o formato arquitetônico de lá, que tem rampas e, e várias salas, estabelece que você de cima você consegue estabelecer uma reunião muito grande e agrega muita pessoa no lugar. Então, o espaço arquitetônico ele chama você para isso, né?
Então tinha feira de livro na geografia. A gente convivia com barulho o tempo inteiro, somente geografia, porque a história fica no outro lado, eles não absorvia tanto, mas o departamento estava aqui e as atividades eram aqui embaixo. As salas de aula desse lado, a geografia, e na frente da história. Quer dizer que todo o ruído de manifestação, todo o ruído de qualquer coisa que está no intervalo das aulas, era embaixo do departamento de geografia, lá no térreo. Então tinha os laboratórios, as salas em cima, são os docentes, do outro lado as salas de aula, e as salas que ficavam para o lado de dentro, a gente teve que começar a colocar aquelas portas acústicas, porque senão o professor não conseguiria dar aula. Você percebe? E é uma arquitetura que privilegia quem está do lado de lá, mas quem está do lado de dentro, quando fizeram aquelas salas, eu não sei como que era o prédio original, quando se estabeleceu a sala, esqueceram que tem que ter circulação de ar, né? Então não entrava muita luz, as luzes tinham que ficar sempre acesas, uma janelinha lá em cima, uma outra janelinha desse lado, a outra tinha um vitral daquele, nas outras salas do lado externo, tinha aquele vitral que dava luminosidade natural, as de dentro já não. Então você tinha que colocar ventilador, porque na época de calor você não aguenta, você imagina uma laje em cima, calor e não tem circulação de ar. Então, isso era traje, é um traje cômico, né? Que a gente dava muita risada com essa situação, né? Mas a gente conseguiu resolver esse problema, né? Colocando ar-condicionado, ventiladores mais silenciosos. Tinha que fazer as limpezas dele por causa de fungo, aquelas coisas todas. Uma iluminação mais condizente com a necessidade de você ficar olhando para uma lousa e não ficar forçando a vista, né? Eu não uso por causa disso, não. Assim, não. E a gente conseguiu estabelecer. Inclusive, criamos até uma sala de pós-graduação lá. E uma sala de vídeo. Quer dizer, que a gente tinha algumas aulas que você tinha que passar um vídeo. Então, criou-se aquela sala de vídeo, projetava, você passava o filme lá, saía da sala, ia lá, saía do prático, ia para o acadêmico, volta para lá e vamos ver como é que estudou, volta para cá. Então, se criou uma sala de pós-graduação, muito bonita, por sinal, e essa sala de vídeo também, né? Então, estruturalmente, eu acho que hoje eu passei uns tempos atrás lá na geografia, que me convidaram para um laboratório, e eu vi que numa sala que eu tinha projetada, essa sala em 2001, 2005, 2000, 2005, eu tinha projetado uma sala de sensoriamento remoto. É uma sala que era só para ter computadores, para aula de sensoriamento remoto, porque você não utiliza lousa. Então você tem que trabalhar com imagens. Eu acho que depois de muitos anos, eu falo assim, nossa, mas já conseguiram fazer, agora conseguiram. Falar, agora sim, né? A gente estabeleceu uma sala só para sensoriamento remoto, para quem tiver que dar, para quem quiser que ministrar algumas aulas ligadas com imagens, climatologia, geomorfologia, mexendo com solo, tem uma sala específica que atenda minimamente 40 alunos, né? Daí eu vi que hoje tem essa sala. Sabe, quando você volta, fala assim, se eu pegar o meu projeto, tá lá, ó. Tá caindo em pedacinho. Levou anos, mas tá saindo em pedaço, né? E eu não tenho voltado mais para esses tempos para geografia, né? Então agora eu não sei como é que tá lá, como é que ficou o babado lá agora. Vou começar primeiro pelo professor Vincenzo Buchicchio, que era chefe do departamento, né? Foi a pessoa que me recepcionou, né? Apresentou o departamento para mim. É uma relação muito boa, graças a Deus, né? Até a aposentadoria dele. Ele é da área de cartografia, né? E com o tempo, né? A gente vai adquirindo mais experiência. Aí o departamento ele promovia muitos eventos, né? Simpósios, congressos nacionais, internacionais, locais. E eles precisavam, perdão, e eles precisavam de um suporte administrativo. Vamos colocar dessa forma. Eu, como já estava vindo com uma experiência muito anterior, eu foquei, como eu já tinha entendido como é que funcionava você
adquirir recursos, isso aproximou muito outros professores, né. Professor que tinha que viajar, fazer afastamento, aquelas coisas todas, tinha que explicar para eles direitinho o que tinha que ser feito, né. A primeira professora que eu cheguei a conversar nesse sentido foi a professora Selma Castro, que era da área de pedologia, né. E a gente era coordenadora da comissão de excursões. E excursões precisa de quê? Dinheiro. Então ela me chamou para a gente chegar e estabelecer, eh, uma forma de conseguir dinheiro. Então foi lá no início eu já disse isso, né, estabelecer essa necessidade acadêmico-administrativa com a parte financeira. Então eu estive muito próximo a ela. Nós ficamos acho que, né, 2 anos trabalhando juntos, depois entrou a professora Roseli Pacheco, e estabelecemos uma linha administrativa para poder lidar com isso. No campo das atividades extraacadêmicas, que são simpósios, colóquios e encontros. Geralmente os coordenadores, para poder ter ênfase num currículo bem substancial para você chegar aí até CNPq, CAPES e FAPESP, conseguir recursos para poder realizar o evento, a gente sentava com os coordenadores. E um desses coordenadores era o professor Milton Almeida dos Santos. A gente fez Mundo Cidadão, Cidadão do Mundo, e a gente conviveu muito próximo com relação à realização desse evento, né. E o professor Milton ele viajava demais, né, era uma pessoa muito solicitada, né, e e a gente convivia, conversava muito, ele falava muito engraçado, ele chegava assim: "Você é uma pessoa muito feliz", ele falou: "Você está rico", eu falei: "Foi só de saúde", falou assim para ele, né, até ele se aposentar, foi assim, uma convivência muito ele não me chamava vamos tem uma frase que ele falou para mim: "Você não é funcionário, você é meu colega de trabalho". Ele falou isso uma vez para mim. Porque eu estava uma vez no corredor e apareceu 3 pessoas querendo falar com o professor Milton, né, acho que um professor da Argentina, que tinha chego, e um da Unesp, que queriam falar com ele, e a gente estava conversando no corredor, fazendo brincadeira, piada. Falei: "Eu preciso entrar para trabalhar". Ele chegou e falou assim: "Não vai não, vou". O professor foi conversar com ele, ele chegou, virou e falou: "Esse aqui é o meu colega Orlando". Aí os professores falaram: "Você é professor?" Eu falei assim: "Não". "Mas ele chamou você de colega", falou assim, falou: "Ele não trabalha comigo, então ele é colega de trabalho. Agora dentro das hierarquias respeitadas, eu professor e ele funcionário, mas ele não vai deixar de ser colega de trabalho". Você captou? Quer dizer, ele estava um pouquinho à frente de muitas, como a gente poderia dizer assim, de muitos de muitos feitiços funcionais. Professor é professor, funcionário é funcionário. Só que todo mundo trabalha no mesmo barco, gente. Então ele falava assim: "Nós somos colegas de trabalho", né. Convivi também com a professora Maria Adélia de Souza. Ela foi prefeita aqui do campus, professora titular, aposentada também. Convivi muito com a professora doutora Rosa Esther Rossini, também acho que já deve estar aposentada por conta de idade, né. Professora titular dessa casa também, né. Eu não sei se já percebeu o título de professor emérito, essas coisas todas, né. Mas eu tenho uma convivência sempre pacífica e parcial de respeito simultâneo de cada lado, né. Vou falar o nome de cada professor, foi Mário de Biasi, sou José Bueno Conte, professor Amália Inês, que até hoje eu sou Conte, que Deus o tenha, né, faleceu nesses acho que uns meses atrás aí. Sou Mário de Biasi, também faleceu. A professora Amália Inês, eu vou na casa dela de vez em quando. A professora Adir Balestreri Rodrigues, também de vez em quando tenho contato com ela. Professor Jurandir Ross, eu chamo ele sempre de Prof. Jura Ross. Quem mais? Professor Francisco Scarlato, uma professora que foi diretora do museu, que era da História, a professora Eni Mesquita, professora Zilda Iocói, da História. Então são muitas. Se eu for começar a enumerar, eu não ficava só na geografia. Então tinha professor aqui na
aqui na FAO, porque as disciplinas elas se conversavam entre si. Então o professor daqui ia lá como visitante, você tinha que recepcionar ele, tinha que dirigir ele até a sala. Aí escrever, olha, ele veio aqui visitando, para poder contar numa carga horária dele extra. Então tem esses tipos de coisa. Aí eu fui para geociências, conheço pessoal lá. Aí na física, conhece pessoal lá também, que sempre necessita de uma ajuda, porque algum outro professor falando, cita o seu nome, né? Porque você acaba tendo que desenvolver atividade junto com eles. E o que, que você acaba acontecendo com você que desenvolve atividade? Você tem que ler projeto. Então, aquela parte administrativa, ela acaba ficando de lado e você acaba se interessando por aquilo que vai ser discutido naquele evento. Quem tem que trazer, como essa pessoa tem que chegar aqui, qual tipo de deslocamento ele tem que vir, em que hotel tem que ficar, isso no aspecto administrativo. Mas quando vem o currículo dele para cá, você estabelece que você vai ter um custo que você vai ter que encaminhar para uma entidade de fomento com a assinatura de quem? Do coordenador, que você tem que conviver como se fosse um secretário pessoal dele. Você entendeu? Você está em casa, liga, você tem, faz assim, 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 assado, você manda uma mensagem para cá. Então, eu trabalhava praticamente na geografia 24 horas por dia. Ou através de telefone, celular naquela época não tinha, praticamente, né? Não existia essa facilidade tecnológica, então era tudo telefone fixo. Eu lembro que quando eu mudei para minha casa não tinha nem telefone. A gente fez uma gambiarra, a gente pegou uma central, um número e para o ramal. Quer dizer, se um ramal estava falando, outro não atendia. Você imagina como era a comunicação era complicada, né? Então é assim que a gente conviveu, né? Aí quando já veio o mundo tecnológico, a gente já foi aprimorando, você já não precisa mandar as coisas pelo correio, você anexa os arquivos junto a um portal, e afeta a análise desse portal, eles avaliam e mandam de volta através de um parecer, quer dizer, você não precisa se deslocar. Esse parecer você vem fazer a impressão dele, guarda lá contigo no processo, consegue os recursos necessários para a realização do evento, passa de vez em quando para ver se está correndo tudo bem, tem que emitir certificado para todo mundo. Teve um evento que teve 3.000 pessoas. Eu lembro que eu cheguei aqui na sexta-feira, o evento começava no domingo, lá no Memorial da América Latina, e tinha que fazer o certificado de participação de cada um que foi para a mesa e de todos que estavam sentados lá, que eram inscritos. Eu tive que criar um programa para poder chegar e emitir certificado. Aí eu fiquei sexta, passou a noite emitindo certificado, deixei a máquina, dormi no departamento. Sábado, fiquei o dia inteiro fazendo emissão de certificado e já com assinatura eletrônica, porque aí eu consegui já a tecnologia de fazer assinatura eletrônica, por sendo toda hora ir lá, ter que ficar assinando uma coisa. E as assinaturas pessoais só era para quem estava na mesa. Agora, os demais que estavam participando, nada. Tem que chegar tudo. Eu acredito que cada mesa que cada um foi, deve ter sido uns 10.000 certificados. Só para você fazer uma nominal. Nome a nome. Então, eu tive que fazer uma ficha de Excel, um programa que puxasse o nome para cá, estabelecesse o nome para cá, tirando daquela coisa, e montasse o certificado. Então, não era fácil, não, cara. E aí, nós íamos naquelas máquinas, antigamente, você tinha aquelas impressoras jato de tinta. Eu tive que comprar tanta tinta, que o custo maior foi a tinta, não o papel, né? E o pessoal falou assim, não, mas deu tudo certo, tudo envelopado. O almoxerifado achou ruim, porque eu pedi envelope, né? Você pedir 10.000 envelopes em A4? O que você vai fazer com tudo isso? Aí eu tinha que vir aqui, sentar, explicar, falar assim, não precisa dar uns 10.000. Hoje você me dá um lote, daqui 2 dias você me dá outro lote, o quanto você pode. Mas senão os outros vão ficar, você for na final de conta pede para comprar. Ou senão vocês dão dinheiro para mim, eu vou e compro, né? Até nisso. Né? Choque. De achar que o que você está fazendo não era. Quer dizer, esse distanciamento, vamos dizer assim dessa forma, levava a isso. E você tem que chegar a atender quem? Os professores. Todo mundo aqui é para atender professor. Não, professor, não é porque você não está no departamento. Mas tudo que gera demanda é para atender esses nobres, notáveis professores que estão aqui. A empresa, essa entrevista, é lógico, se não fosse eles, não existia faculdade. Certo?
E se não fosse os alunos, brigava com alunos, brigava, mas se não for aluno, não tem faculdade. Pô, coloca uma coisa na cabeça, a gente está aqui para chegar e minimizar as coisas. Então, essa convivência com Milton Santos, Maria Adélia, Rosa Esther, foi uma convivência que me enriqueceu muito, fez profissionalmente, me fez crescer profissionalmente, né? Até para entender o desgosto de um, porque eu estava lá e para cá, eles ensinavam tudo, muita sabedoria, sabe? Quando precisava de uma coisa, não fala desse jeito que você está errado. Fala dessa forma, mas fala diferente. Até a forma de se dirigir as pessoas, eu ia perguntar para eles. Olha, vai chegar um professor assim, como é que eu falo para eles? Não, chama assim desse jeito. Tá. Então isso foi aculturando e mudando, mudando, mudando. Cada convivência com Milton Almeida dos Santos, Rosa Esther, Zilda Yokoi, Soreni Mesquita, principalmente Zé Bueno Contos, que era um lorde da educação. Então quer dizer que são pessoas que falam assim, ó, não adianta ficar achando ruim. Faz desse jeito, atende. Se não der para atender, senta com a professora e conversa. A professora que me ensinou muito também foi a professora Ana Fani Carlos, a Amélia Damiani, Odete Seabra, o próprio Manuel Seabra, que eu estava na residência dele esses dias, a gente estava conversando, né? Então essas pessoas ensinaram muito e agregaram demais na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Então a gente acaba tendo uma visão de mundo, de pessoas completamente diferente dentro do aspecto da humanidade. Não, quer dizer, as pessoas não são robôs, elas pensam, elas precisam ser respeitadas. Não importa a classe social. Não importa se é um professor titular, se é um professor, se é um mestre ou se é um pós-graduando. Não interessa. O tratamento tem que ser igual para todo mundo. Respeitoso. E quando as pessoas chegavam nervosas, falavam, entra aqui, senta, toma um café, vamos tomar uma água. O que está acontecendo? Então vamos resolver o problema. Porque eu aprendi uma coisa, somente com a professora Amália, que gentileza gera gentileza, né? Então eu aprendi que gentileza gera gentileza e a partir daí eu mudei, inclusive fora. Então a minha tratativa, o cara passa num trânsito, me fecha o carro, eu falo, tá bom, você está certo. Mas você está certo, tá? Então, porque gentileza gera gentileza. E eu nunca mais tive problemas de cunho emocional, de chegar a ser agressivo com alguém, né? Essa fase foi muito quando eu comecei. Né? Aí depois, com o tempo, você fala, puxa, mas é desse jeito mesmo. Sentava, ficava repensando, olhando as coisas. Aí você vai para casa, o travesseirinho lá na cobertinha, fica falando, você não falou isso. Aí você vai procurar dar uma olhada nas outras ciências que tratam disso, a psicologia, a filosofia, como é que trata disso, como é que a antropologia trata disso, como é que uma ECA trabalha esse tipo de coisa, questão de comunicação, como é que a gente faz isso. Até na ECA eu fiz um curso uma vez, um curso de áudio e vídeo, porque a gente tinha uma sala de audiovisual e todo mundo leigo largavam as coisas lá, falavam, tem que saber o mínimo, né? Não tem como apertar um botão para não queimar tudo. Pelo menos isso, né? Até isso eu tive que fazer. Aí você passava isso para as pessoas, falei, gente, isso é bom para vocês, é para o futuro, vocês têm que saber que lá na frente isso aí vai engrandecer o currículo de vocês, aquela coisa toda, mas não adianta, não adiantava. Nesse aprendizado todo com esses professores que eu citei, todos, eu aprendi uma coisa, teve uma época aqui que a gente teve a questão da carreira, e eles falavam que tinha que entregar um tal de memorial descritivo. O que é um memorial descritivo? Para um administrativo, ficaram que nem doido. Porque geralmente quando você fala em memorial descritivo, ele é acadêmico, ele não é administrativo. Então você tem um memorial descritivo, que é tudo que a pessoa fez, está ali dentro, com as comprovações, aquela coisa. Eu falei, gente, isso é um currículo aprimorado. Você vai escrever tudo que você fez na sua vida, ao invés de você chegar e falar, trabalhei na faculdade de filosofia. Não, você vai falar, trabalhei na faculdade de filosofia, desenvolvendo tais coisas, tais coisas, tais coisas. Você está descrevendo o que você faz. Fiz tais cursos assim, 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 assado. Você coloca um certificado. Você está fazendo uma descrição. E faz um resumo do que você está apresentando. Isso é memorial descritivo. Eu fiz para umas 15 pessoas. Fiz o meu, falou, ó, é assim que entrega.
Oh, mas tudo isso parecia, mas é assim que entrega. Todo mundo começou a fazer, fez igual. Na hora que chegou aqui, falou assim, nossa, tá. Porque não é uma coisa, inclusive eu ajudei até colegas aqui da administração a fazer. Ó, pega tudo que você fez daqui, a gente escreve aqui. Tá? Vai falando aí que eu vou escrevendo aqui. Foi desse jeito para poder dar carreira. E é porque eu fui membro de banca junto com o professor Vanderlei Messias, que era prefeito também da geografia. Ele era prefeito. E eu fui membro da comissão avaliadora lá da prefeitura. Então eu tinha que fazer as entrevistas com as pessoas. Em cima do quê? Do memorial. Então eu lia daqui e fazia as perguntas como vocês estão fazendo agora. Certo? Eu estou fazendo uma descrição de tudo que aconteceu. Né? Uns não entendiam, chegavam nervosos, eu falava assim, mas mantenha calma. É porque o sindicato disse, calma, meu filho, calma, ninguém está aqui para chegar e perseguir ninguém, você só quer saber como você chegou aqui. É assim, assim, assado, ó, nota tal. Pronto, aqui, está satisfeito? Não é complicado. E quem ensinou tudo isso para gente? Os próprios professores. Conversando com pessoas que, num certo modo, têm uma experiência a nível de chegar e entender, compreender, escrever livros e passar a fazer modos comportamentais. Então, o comportamento muda também a atitude da gente, né? Então, eu aprendi muito. Então, esses professores que eu citei, tem alguns ainda que agora veio na memória, tem a professora Maria Helena Simielli, também a professora Lília Cotrinari, brigava comigo, que era uma maravilha, uma argentina. Tudo que era brava, não quero fazer. Ela só conversava comigo, porque o resto tudo tinha medo. Impressionante. E também faleceu, infelizmente, né? Mas era uma professora muito dedicada e muito séria naquilo que estabelecia na área de geomorfologia, né? Deixa eu ver se eu lembro mais algum professor aqui que esteja fugindo da minha memória. É o professor Antônio Carlos Robert Moraes. Foi um outro também que me ensinou muito. Ele disse uma coisa para mim, falou, eu preciso de uma coisa particular sua. Eu falei, como a gente trabalhava junto, eu falei assim, não, preciso que você faça uma coisa, mas é particular. Eu falei assim, não vou cobrar nada, não. Orlando, todo serviço tem um preço. Não tem essa de que eu sou seu amigo, você não vai cobrar. Tá? Se você está fazendo, se eu estou falando que é fora, você tem que cobrar. Mas eu vou te pagar depois. Qualquer coisa eu te pago. Depois eu não cobrei nada. Né? Mas depois disso aprendi outra coisa. Sabe? Você quer fazer um favor? É uma coisa. Agora a pessoa está te pedindo para fazer uma coisa que está fora da sua atividade profissional, ela tem que ter preço. Porque senão você se autodesvaloriza. Você percebe? Parece que não. Olha só. Eu, quando vou fazer uma palestra em tal lugar, na faculdade Estácio de Sá, eu cobro. Ele falou assim, porque é uma atividade extracurricular. Ele falou, isso que eu estou falando para você é uma atividade extra-trabalho, que é um extracurricular também. Né? E foi assim, depois eu fiz um projeto que eu entrei com o professor Hervé Thierry, que era na França, era um intercâmbio que tinha, e a gente tinha um intercâmbio com a Universidade de Paris, parece Paris 4. E Paris 4, através do governo francês, mandava recurso para cá, em euro, que tinha que ser convertido em real. Aí, conversando com a professora Nelly, também que faleceu, né? Nem era da geografia, era da USP Leste, na DEASH. Então você imagina, né? Eu já fui trabalhar na DEASH com ela. Saía de casa, morava lá perto, falava, passa aí, resolve o problema, depois eu vou embora. E eu lembro que eu conversando com eles, eu sugeri, ao invés de chegarem fazendo um convênio através da Faculdade de Filosofia e Arte, fizesse pela fundação da Universidade Universitária, na fundação da USP. E na época, o diretor da fundação era o professor Massola, que era diretor da Poli, naquela época. Né? Eu esqueci o primeiro nome dele, né? Sou Massola, sou muito influente. Aí chegamos lá, apresentamos, entramos na sala dele, isso eu esqueço até hoje. E tinha a gente chamava ele de japonês, né? Ele era o assistente financeiro, né? Aí conversamos lá com o seu Massola, mas vai cobrar taxa? Ele falou assim, não, não vou cobrar nada. E vamos receber aqui e fazer. Aí quando chegou no ouvido do assistente financeiro,
Esse homem ficou bravo. Mas não vai cobrar nada. Mas a gente, a gente não vai, a gente vai, vai falir a fundação. Ele não cobrava de professor nenhum da USP. Porque você não vai cobrar de colega meu. A fundação tem seus projetos e consegue recursos. Ele não compreendia isso. Porque geralmente quando você faz algo interligado às fundações, que seja a FUVEST, seja a FUSP ou qualquer fundação que esteja ligada a qualquer unidade, você tem que pagar 10% daquilo que você está trazendo para cá para poder fazer a manutenção da própria fundação, né? Por exemplo, a FIP, acontece muito isso. Tem umas fundações aqui no Oceanográfico, também acontece a mesma coisa, mas você tem que estabelecer preço. Mas além, trava o dinheiro e fala assim, não, a fundação não vai nada, ele ficava macho, porque a fundação tinha que assumir tudo, né? Recolhimento, aquelas coisas todas burocráticas, é ele que fazia, então ele ficava muito bravo por causa disso. Mas, mas facilitava muito a vida dos docentes. Porque para passar por todo esse processo aqui pela Faculdade de Filosofia, dependendo do valor, tinha que ter licitação. Então eu explicava isso para eles, até eles entenderem. Mas tinha que fazer, não, vocês têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a estrutura financeira da Universidade de São Paulo, ela estabelece que cada local tem seus recursos. Né? Então você tem a verba orçamentária e tem o recurso extra-orçamentário, que é, por exemplo, venda de livro, que aqui tinha uma editora, não sei se tem ainda, né? Vendia muito livro, esse dinheiro era extra. E parte desse dinheiro é para os departamentos, por quê? Dependendo, a revista História Contemporânea, vendeu. Então, esse dinheiro entrava para cá, uma parte ficava na faculdade, outra parte ia para o departamento de História. Ficava lá na ficha como dinheiro do departamento de História. Geografia, mesma coisa. Então, quer dizer, uma parte ficava aqui, a outra parte, a parte mais robusta, ia para o departamento poder trabalhar aquilo. Aí o que a gente fazia? A gente contratava estagiário, pagava a bolsa de iniciação, aí podia, você entendeu? Eu não podia pagar salário, porque tinha que fazer uma contratação pela faculdade, porque ela é um departamento, entendeu? É como se fosse uma faculdade de filosofia, ela tivesse vários nichos sob a controle central. Eu preciso, tem que mandar para cá, ó, tem que pagar esse bolsista. Então, eu fiz muitos projetos e contratei muito estagiário. Assim, por 6 meses, renovava por mais 6 meses. Era assim que funcionava. E esse dinheiro vinha da onde? Vinha da venda de livro, né? Daquela coisa, tudo bem, extra-orçamentária, ou de algum projeto que entrou, colocaram o dinheiro dentro da faculdade, vinha para cá e ficava lá à disposição do departamento para poder fazer o que bem entendesse. Comprar equipamento, mas tudo através da administração central. Por isso que eu, voltando um pouquinho que eu tinha falado, esse convívio tinha que ser um convívio amistoso, porque um dependia do outro. Um traz dinheiro e o outro gerencia. É mais ou menos isso. E o outro fica com a vida acadêmica dele calma, orienta os alunos, e o aluno está recebendo de forma gradual, só mandava para cá os relatórios mensais, e, e era assim que funcionava. E da onde que vem esse tipo de pensamento? Da convivência com esses professores. Não só daqui da faculdade, professores de fora também que têm outras visões e você vai absorvendo, sabe? Que nem aquela coisa do vou sugar um pouquinho de você, você fala uma coisa aqui que eu gostei, fica aqui na minha cabeça, vou aplicar isso aqui porque aqui vai dar certo. Mas se eu fizer dessa forma vai dar certo no projeto de fulano tal, que está lá empenhado, lá não sai do lugar. E como eu no começo, até hoje tem professor que liga para mim. Vai fazer evento, mas eu não trabalho mais lá. Não, mas eu quero que nós façamos um ganho, mas eu não quero. Eu dou o suporte holístico. Só olho, veja, faz assim, 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 assado. Eu falo, porque eu não quero me envolver, senão você vai chegar, eu não vou dormir mais, eu gosto de viajar. Eu adoro viajar, passear, não gosto de ficar em casa. Tem casa lá só para dormir, igual o teu. Desse jeito. Mas o vínculo continua, a impressão é que eu não saí daqui. Eu estou em casa, mas parece que eu não saí daqui. Porque todas as notícias tem. Inclusive tem uns alunos, é até interessante, né, que essa convivência, não só com professores, mas também com os alunos, através de centro acadêmico, a gente vê dificuldade de aluno, você está dentro da nossa secretaria de graduação, lá nego chora as pitangas. É impressionante. Quer voar na garganta do professor, vai lá, primeiro chora, fala, acalmou? Vamos tomar uma aguinha com açúcar ali e vamos conversar, porque não é assim que funcionam as coisas, né? E eles criaram um grupo agora de WhatsApp e me colocaram.
Eles discutem tudo quanto é coisa. Eu falei assim: "Mas o que que eu estou fazendo aqui nesse grupo?" Eu pergunto assim: "Não, é que a gente gosta de você." Falei assim: "Mas faz 20 anos que vocês se formaram, vocês gostam de mim nada, vocês me odeiam, vocês me colocaram aqui." Então, nesse ponto de vista, eu sinto realizado, que eu acho que eu devo ter feito uma coisa muito boa para as pessoas virem ainda atrás, para poder chegar. Isso tudo nasce o quê? Da faculdade de filosofia. Ou seja, um estranho no ninho que se tornou uma pessoa que se tornou apaixonada pelo ninho. É mais ou menos isso que aconteceu comigo, tá? Eu entendo a história, né, porque é os momentos que a gente passa, né. Quando a gente tem momentos, é sempre uma contribuição, alguma coisa que alguém passou aqui, não falou, esqueceu de lembrar de alguma coisa. Alguém vai olhar eu falando aqui, vai falar assim: "Poxa, mas ele tinha razão, eu nunca tinha visto desse ponto de vista", chamar, por exemplo, ó, falou lá com o professor Milton Santos, eu chamava de colega. E até ele entender como ele era colega, ele falou que estabeleceu um eco de uma coisa, a hierarquia, uma outra coisa é a convivência dioturna com a pessoa, é uma convivência de colegas, não de professor com funcionário. Se não tiver essa convivência de colega, não vai haverá sempre um receio de uma por ser categoria com outra. É isso, eu aprendi bem aqui, sabe. Eu acho que as pessoas têm que fazer esse olhar. Ó, trata o professor como professor, mas não esqueça que ele também é um colega de trabalho da USP, ele trabalha na Universidade de São Paulo, na questão trabalho, né, não na questão de hierarquia e funções diferentes, certo. Um é professor e o outro é funcionário, um respeita o outro. Mas na questão global são todos mundo colegas de trabalho da Universidade de São Paulo. E é isso que o professor Milton ensinou para mim, sabe. Eu acho que essa é uma contribuição que, se alguém olhar e ver de forma mais global, não de forma acadêmica a coisa, vai entender que se um falha, prejudica o outro. Então tem que ser colega, né. Inimigo pisa no inimigo, o colega não vai empurrar o colega para um barranco abaixo, né. Fato, lembrança. Lembrança, tem uma sim, tem uma que acho até engraçado, né. Foi quando, nessas manifestação de eleição, o presidente Luiz Inácio veio aqui, ele estava aqui a convite de uma professora da Marilena Chauí, ele veio aqui, e o professor Milton estava lá no laboratório, e no laboratório de planejamento, né, que fica bem assim em frente, e o Lula falando, e terminou a fala dele, e o professor Milton Santos começou a aplaudir ele. Aí eu fiquei pensando aqui comigo: "Poxa, mas não dizem que o Lula é uma pessoa inepta, analfabeta e chama de tudo quanto é adjetivos negativos, mas ele tem um discurso acadêmico muito bem aprimorado." Depois eu vim descobrir onde que ele aprendeu isso, na faculdade de filosofia, né. O professor Florestan Fernandes ajudou ele, a professora Marilena Chauí, e alguns intelectuais. Então ele tinha esse poder do discurso, né, que convence, convence e tem lógica, né. É por isso que eu falo, a análise do discurso tem lógica, e tinha uma lógica acadêmica embutida naquilo. Por isso que eu perguntei ao professor Milton, está batendo pau, e falou assim: "Você não vê o discurso acadêmico que ele fez, mesmo não sendo formado." Você entendeu? É isso que me chamou muita atenção. Até nisso, professor Milton Santos, ele estava um pouquinho em fazer uma análise e respondia você perguntou, na lata te respondia. E essas pessoas, geralmente para mim fazem muita falta lá na memória, mas eu não esqueço nada de nada que eles ensinaram pra gente. Eu acho que é essa aí que eu acho que você responde muito dessa colocação que você fez agora, sabe. Eu me sinto, assim, como a gente fala, uma pessoa realizada por ter convivido com essas pessoas esse tempo todo, né, e não foram poucos tempos, né, foram muitos anos, e
e aprender e ser tratado como se fosse um membro da família, sabe? Isso é até hoje. Quer dizer, eu tenho liberdade de entrar na casa dessas pessoas. Não é, né, como a gente fala, as portas não se abrem para qualquer pessoa, né? E graças a Deus, para mim, nunca se fecharam, sempre se abriram e sempre me orientaram de uma forma mais direta. É por isso que eu tenho essa coisa de sempre estar brincando, não mudo isso, jamais irei mudar, sabe? Eu aprendi que brincadeiras são brincadeiras, piadinhas são piadinhas, e coisa séria é coisa séria, mas dentro de um bom humor. É isso que eu aprendi. Isso o próprio Jurandir faz, direto, o professor Jurandir Rosa. Não morde, tá? É um sarrista, tá? Tá bom? A grande maioria são. Sempre tem uma história, sempre tem, você aprende. E esse aprendizado a gente leva pro resto da vida, isso aí não tem jeito. Não, eu tô até hoje lá, sinto saudade, sinto. Fala assim, você quer voltar a trabalhar? Não, deixa eu em casa, deixa eu ficar com as memórias. As memórias são as melhores coisas do mundo. Deixa para os mais jovens agora a questão do trabalho, né?